Bom dia! Olá, catequizandos, família! Vocês estão bem? Eu estou bem, graças a Deus, com muitas saudades do nosso encontro, da catequese. Muita saudade de vocês. Gente, então hoje vamos iniciar, mais um encontro nosso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Eu acho que tem alguém aí com saudade da gente rezar a nossa oração do anjo, né? Então vamos rezar? Vamos juntos? Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Pai de bondade, no Egito, a família de Israel foi escravizada. O povo sofreu muito, mas tu és um Deus que ouve o clamor do teu povo e decide libertá-lo. Acolhe como prece, Senhor, os clamores de quem passa fome, dos que vivem em guerra e pedem liberdade em nossos dias. Amém. Bom, gente, a semana passada nós vimos a história de José, Foi contado para vocês toda a história de José. E aí vocês lembram, que o José foi parar no Egito e devido ao dom que ele tinha, de decifrar os sonhos, ele decifrou o sonho do faraó e por isso se tornou um homem muito importante lá no Egito, Tão importante que no tempo lá de grande fome que teve na terra, o José pôde ajudar a família dele. E aí ele levou, o pai, os irmãos lá para o Egito e pôde ajudá-los naquele momento lá de fome, de sofrimento. Depois, aí eles viveram lá com muita paz, muita harmonia. Depois que José morreu, um outro faraó subiu lá ao trono. O nome dele, Ramsés. Ramsés, ele não conheceu José, nem a família do José, Mas e também ele não gostava do povo hebreu, Do povo do José ele não gostava. Ele tinha muito medo deles, porque era um povo que, assim, muito numeroso, porque eles cresciam, Tinham bastante filhos. Era um povo que não adorava aos deuses dos egípcios, Eles adoravam a um Deus, o Deus único. Lembra que é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Eles eram fiéis à aliança que Deus fez com eles. Então era um povo que não se misturava e eles eram numerosos e fortes. Então Ramsés, com medo, o que ele fez? Tornou o povo de Israel escravo, E aí colocou assim, dava duros trabalhos para eles realizarem. Mesmo assim, o povo, claro, clamava ao Senhor, pedia para ser liberto da escravidão, mas mesmo assim era um povo que crescia, e era um povo forte. Aí Ramsés, ainda com medo, ele mandou matar todos os meninos hebreus que nascessem, As meninas podiam nascer e viver, mas os meninos não. Se fossem meninos, quando nasciam, eles eram mortos. Daí, então, vem o nosso encontro de hoje, que eu tenho certeza que vocês conhecem essa história, vocês já viram, já assistiram desenho, vídeo, filme. É a história de Moisés, Moisés é um homem muito importante, do Antigo Testamento. E como a história de Moisés é um pouco grande, nós vamos dividir em 2 encontros, Hoje nós vamos ver uma parte e a semana que vem a gente vê outra parte da vida de Moisés, da história de Moisés. Então nós vamos agora
pegar a nossa Bíblia, né? E ver lá no livro do Êxodo, capítulo 2, versículos de 1 a 10, tá? Eu vou repetir. Êxodo, capítulo 2, versículos de 1 a 10. Lembrem-se que eu vou ler uma vez só, né? Mas vocês aí em casa podem ler mais de uma vez ou ouvir, né? Aqui o vídeo mais de uma vez, a palavra de Deus, tá bom? Para entender bem a história. Bom, leitura do livro do Êxodo. Um homem da casa de Levi foi e casou-se com uma filha de Levi. Ela engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Quando não podia mais escondê-lo, pegou um cesto de papiro, vedou com betume e piche, colocou dentro a criança e deixou entre os juncos, à beira do rio. A irmã da criança colocou-se a certa distância para ver o que lhe aconteceria. A filha do faraó desceu para tomar banho no rio, enquanto suas moças passeavam pela margem. Ela viu o cesto no meio dos juncos e mandou uma criada apanhá-lo. Ao abrir o cesto, viu a criança. Era um menino que chorava. Ela ficou com pena dele e comentou: "É uma criança dos hebreus." A irmã do menino disse à filha do faraó: "Posso ir e chamar uma mulher dos hebreus que está amamentando para que ela amamente esta criança para você?" A filha do faraó respondeu: "Vá." E a menina foi chamar a mãe da criança. A filha do faraó lhe disse: "Leve essa criança e a amamente para mim, que eu te darei um salário." A mulher pegou a criança e amamentou-a. Quando a criança cresceu, a mulher a devolveu para a filha do faraó e ele foi como um filho para ela. Deu-lhe o nome de Moisés e disse: "Porque eu o tirei das águas." Palavra do Senhor. Graças a Deus. Bom, então aqui está falando pra gente, né, sobre Moisés. Então, quando o faraó mandou matar os meninos, o que a mãe do Moisés fez? Ela escondeu Moisés por 3 meses, né? Que está aqui na palavra. Aí depois, quando não podia mais, não dava para esconder mais o menino, aí ela pegou, colocou ele lá num cesto, colocou lá na beira do rio e o cesto foi indo, até que foi parar lá junto da filha do faraó. Só que a irmã do menino, a irmã do Moisés, foi olhando, né, para onde que ia aquele cesto. E aí quando a filha do faraó pegou a criança, a menina teve a ideia: quer que eu chame uma mulher, né, que esteja amamentando para amamentar o menino? A filha do faraó aceitou e ela foi e chamou a própria mãe, né, mãe dela, mãe do Moisés, que amamentou Moisés durante um tempo. E depois, quando ele cresceu, ela devolveu Moisés para a filha do faraó. E assim foi que Moisés cresceu lá com a filha do faraó, com o faraó, cresceu lá no Egito, certo? Quando Moisés já era um homem, né, já tinha crescido, era um homem, um dia andando lá, o que ele viu? Ele viu um egípcio, né, maltratando um hebreu. E o Moisés não gostou. Foi lá para defender o hebreu e acabou matando o egípcio. Por causa disso, Moisés fugiu. Ele resolveu fugir e foi embora para o deserto. Bom, quando Moisés fugiu lá no deserto, na cidade de Madiã, né, ele conheceu uma família, conheceu uma moça e casou e teve filhos, né? Depois,
Um certo dia, Moisés estava lá cuidando do rebanho do sogro dele e ele viu um fato interessante. Ele viu um arbusto, um pequeno arbusto que pegava fogo, mas não se consumia, tá? Na Bíblia está escrito uma sarça ardente que não se consumia. Ele achou aquilo muito interessante e começou a se aproximar daquele arbusto. Quando ele estava se aproximando, ele ouviu uma voz que dizia: Moisés, Moisés. Era Deus. Deus que chamou Moisés para voltar para o Egito e libertar o povo, né? Deus fala para Moisés que ele estava vendo o sofrimento do povo dele, estava ouvindo os clamores do povo e por isso era para Moisés voltar para o Egito e tirar o povo de lá, libertar o povo da escravidão. Moisés aceitou logo? Não, né? Moisés perguntou para Deus, perguntou para Deus como que ele ia fazer aquilo. Ele já tinha saído do Egito e aí Deus fala uma coisa para Moisés: não tenha medo, eu estarei contigo. E aí Moisés foi para o Egito, encontrou lá a família dele e junto com o irmão Arão, ele foi falar com o faraó que queria tirar o povo de lá, da escravidão, tirar o povo do Egito. E o faraó aceitou? Vocês acham que aceitou? Não aceitou, né? Moisés falou diversas vezes com o faraó e não conseguiu convencê-lo. Então aí Deus decide mandar as pragas, né? As pragas para o Egito para ver se convencia o faraó a deixar o povo ir embora. Mesmo assim, o faraó resistiu bastante. Por fim, a 10ª praga que Deus manda é a praga que manda matar os primogênitos. Vocês lembram, há uns encontros atrás, quando nós falamos da importância dos primogênitos, né? Os primogênitos eram muito importantes. Eram eles que, na falta do pai, ficavam tomando conta da família, eles que iam receber a maior parte da herança. Era muito importante o primogênito. Então Deus decide matar todos os primogênitos. Mas de todas as famílias? Não, né? Não de todas as famílias. Então Deus fala para Moisés falar para o seu povo, né? Para os hebreus, que era para eles, numa noite, matar um cordeiro, né? Deus indicou a forma que eles deveriam comer esse cordeiro, tá tudo lá na palavra de Deus, na Bíblia. E pegar o sangue do cordeiro e passar pela porta. Então, toda casa que tivesse o sangue do cordeiro na porta, quando a morte viesse, não ia entrar, não ia passar lá. Mas se não tivesse o sangue do cordeiro, a morte ia entrar e ia matar o primogênito. E foi assim que morreu o filho do faraó também. E aí o faraó ficou muito triste, muito chateado e com muita raiva, e aí expulsou o povo do Egito. Aí Moisés organizou o povo, né? E saiu com o povo do Egito. E eles foram para a terra que Deus ia dar para eles, né? Nós vamos ler uma outra passagem que fala dessa fuga. Sabe por quê? Porque o faraó, depois que o povo saiu lá do Egito com Moisés, ele ainda ficou com raiva, né? Tinha um coração duro, ainda não se convenceu e foi atrás do povo, porque ele queria matar o Moisés, matar os hebreus. Aí ele foi atrás do povo. E aí vamos ver aqui na Bíblia um trechinho dessa história, dessa fuga do Moisés com os hebreus. Tá no livro de Êxodo, capítulo 14, versículos de 21 a 25, tá? Vou repetir. Êxodo, capítulo 14, versículos de 21 a 25. Olha, Moisés estendeu o braço contra o mar, e com o forte vento oriental que soprou a noite inteira, Javé fez que o mar se afastasse. Transformou o mar em lugar seco. As águas abriram caminho.
os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em chão seco. As águas eram para eles como muralhas, à direita e à esquerda. Os egípcios, todos os cavalos do faraó, os carros de guerra e seus ocupantes saíram em perseguição e entraram atrás deles até o meio do mar. De madrugada, Javé olhou da coluna de fogo e da nuvem. Viu o agrupamento dos egípcios e provocou uma confusão no agrupamento dos egípcios. Emperrou as rodas dos carros de guerra, fazendo-as rodar com dificuldade. Os egípcios disseram: Vamos fugir de Israel, porque Javé combate a favor deles e contra o Egito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. E foi assim que o povo então conseguiu, sair daquela terra do Egito, sair daquela escravidão e deixar de ser perseguido pelo faraó, certo? Então, gente, o nosso encontro termina por aqui, tá? Semana que vem tem mais um pouquinho da história de Moisés. Nós vamos, então, dar para vocês uma atividade, são 3 perguntas, tá? E essas 3 perguntas eu vou colocar no grupo, tá bom? Para vocês. Não esqueçam, tá, gente, de responder, fazer a atividade, responder as perguntas, Faz de conta que ainda estamos nos nossos encontros presenciais e aí sábado, quando vocês levantarem, depois se arrumarem, tomarem café, assistam o vídeo e já respondam as perguntas, tá bom? Não esqueçam de participar, tá? Vamos então encerrar com a nossa oração final. Pai de bondade, a escravidão foi criada pelo mal no coração humano. A libertação foi trazida por Moisés sob a tua ordem. Hoje também há muitas escravidões. Ajuda-nos a aliviar o sofrimento do mundo, porque também hoje precisamos de liberdade, libertação e paz. Amém. Uma coisa que eu queria falar para vocês, eu acabei esquecendo. Quando Deus fala com Moisés e Moisés fica assim meio apavorado porque tem que ir lá para o Egito e falar com o faraó, Deus fala assim: não tenhas medo, Eu estou contigo. Então, isso é uma lição para nós, Hoje também, nos nossos tempos, o Deus é o mesmo. O nosso Deus é o mesmo Deus de Moisés, de Abraão, Isaac e Jacó, é o mesmo Deus. E hoje também, quando nós passamos assim por alguma dificuldade na nossa vida, Deus fala pra gente, viu? Mamãe, papai, quando tem alguma dificuldade, Deus fala isso pra gente. Não tenham medo, eu estou com vocês. Deus sempre está ao nosso lado, ouvindo os nossos clamores, assim como ouviu o clamor do povo de Israel. Vamos então pedir também para Nossa Senhora, Maria, Mãe de Jesus, nossa mãe, que nos ajude a nunca nos afastar de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Muito obrigada, tá? Obrigada a vocês. Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês. Até a próxima semana.